Olá, pessoal. Buenos dias. Olá, pessoal do sétimo ano. Bom dia para vocês, tudo bem? Estamos aí iniciando mais uma semana, né? Se Deus quiser, será mais uma semana aí abençoada, né? Bem proveitosa nos nossos estudos, né? Então, essa semana, pessoal, nós estaremos entrando aí nas atividades avaliativas um e 2. Então, nós estaremos aí fazendo, né? A professora vai estar fazendo com vocês a atividade avaliativa um, orientando a atividade 2 e estaremos fazendo também uma revisão de alguns conteúdos, né? De aulas passadas, né? De alguns módulos passados, nós estaremos fazendo uma revisão, ok? Então, hoje nós teremos aí bastante coisa aí para retomarmos, né? Vamos revisar, vamos fazer juntos. Então, aproveitem bastante aí a nossa aula de hoje, hein, pessoal? Então, a professora vai compartilhar aqui, primeiramente com vocês, a nossa atividade avaliativa 1, tá? Então, tá lá, atividade modular avaliativa 1. Então, vamos aí nos preparando, né? Hoje aí, segunda-feira, dia 10 de agosto, já estamos aí no dia 10 de agosto de 2020, não é verdade? Então, hoje é lunes, 10 de agosto. Então, vamos lá? Atividade modular avaliativa 1 de espanhol. Nós temos aqui um vocabulário. Então, o que é um vocabulário? É como se fosse o nosso dicionário. Nós temos aí vamos dizer, o significado de algumas palavras, o significado de algumas expressões, tá? Nós vamos ter aí palavrinhas, somente uma palavrinha, ou uma expressão, uma expressão breve, né? Na formação de frases. Então, nós temos aqui a primeira expressão, buena salud. Então, vamos repetir com a professora? Primeiro a professora vai repetir, depois a gente volta para fazer aí, né, a tradução, ok? Então, vamos lá? Então, repitam aí, em casa com a professora. Buena salud, com mi madre, golosinas, leche, son, nuestro cuerpo, fuerte, energia, contienen, nos da. Depois na outra coluna. Voy a hacer, me gusta, huevos ou huevos, cereales, muy, crezca, tenga, las legumbres, minerales e tener. Então vamos lá? Vamos começar aqui nessa coluna. Vamos fazer pela coluna, ok? Então tá lá. Buena salud. Então, significa boa saúde, ok? Então, boa saúde. Então, buena salud, boa saúde. Com mi madre, com minha mãe. Lembra aí? Madre, mãe. Então, com minha mãe. Com mi madre, com minha mãe. Golosinas, guloseimas. E aí, tem gente que não sabe, né? Mesmo em português, o que significa guloseimas. Guloseimas são coisas muito gostosas, tudo relativo a doces, né? Tudo que for doces, a gente pode chamar de guloseimas, ok? Então, em espanhol, golosinas e em português, guloseimas. Leite, isso mesmo, o leite. Som é o verbo ser, que é são. Nuestro cuerpo, nosso corpo. Ok? Então, vamos fazendo aí junto com a professora. Fuerte, forte. Energia, energia. Contienen, contém. Opa!
professora? Contém. Nos dão. Nos dão. Vamos lá para outra coluna. Vou a ser. Vou fazer. A ser é o verbo fazer. Me gusta. Eu gosto. Então, não fica yo gusto, tá? Fica me gusta. Eu gosto é me gusta, quando eu gosto de alguma coisa. Huevos ou huevos. Então, as duas formas estão corretas. Eu posso dizer huevos ou huevos, que são ovos. Cereales. Cereais. Muy, nós já aprendemos, né? Muy e mucho, que significa muito. Cresca. Cresça. Vamos lá? Cresça. Tenga, do verbo tener. Lembra? Verbo tener, do verbo ter. Então, tenga é tenha. Las legumbres. Os legumes. Minerales. Minerais. E tener, nós acabamos de falar aqui o tenga, que é o verbo ter. Então, tener, verbo ter. Então, vamos lá? Agora a professora então vai falar em espanhol e traduzir em português. Então, vocês vão repetir aí com a professora, combinado? Então, vamos começar pela primeira coluna de novo. Buena salud, boa saúde. Com mi madre, com minha mãe. Golosinas, guloseimas. Leche, leite. Som, são. Nuestro cuerpo, nosso corpo. Fuerte, forte. Energia, energia. Contienen, contém. Nos dão. Vou a ser, vou fazer. Me gusta, eu gosto. Huevos, ovos. Cereales, cereais. Muito. Cresca, cresça. Tenga, tenha. Las legumbres, os legumes. Minerales, minerais. E tener, ter, o verbo ter, ok? Então, essa é a nossa atividade aí avaliativa 1. E agora nós vamos lá para a nossa atividade modular avaliativa 2. Então, vamos lá. Vocês têm aí um texto e aí vocês vão responder de acordo com o texto. Lembrando que a professora quer resposta completa, tá? Eu não quero só uma palavrinha como resposta. Então, vocês vão tirar as próprias palavrinhas do texto como resposta. Então, primeiro vamos ler o texto. Então, tá lá. Buena salud. Então, vamos lá. Que é boa saúde, que nós acabamos de ver lá na nossa tradução na atividade 1. Certo? Então, vamos lá. Todos os sábados vou a hacer compras em el supermercado com mi madre. Me gusta comprar algunas golosinas, pero también me gusta comprar frutas, carnes, pescados, huevos, leche y cereales. Los alimentos son muy importantes para que nuestro cuerpo crezca fuerte y tenga energía. Las frutas, las legumbres y la leche contienen vitaminas y minerales. Los cereales y las carnes son alimentos que nos dan energía. Es muy importante alimentar-nos bien para ter buena salud. Então, vamos lá, traduzindo o nosso texto. Boa saúde. Todos os sábados eu vou fazer compras no supermercado com a minha mãe. Eu gosto de comprar algumas guloseimas, mas também eu gosto de comprar carnes, pescados, né, os peixes aí, ovos, leite e cereais. Os alimentos são muito importantes para que o nosso corpo cresça forte e tenha energia. As frutas, os legumes e o leite contêm vitaminas e minerais.
Os cereais e as carnes são alimentos que nos dão energia. É muito importante nos alimentar bem para ter uma boa saúde. Então, aí, esse é o nosso texto. Então, agora, de acordo com o nosso texto, tem aí as perguntas. Então, vamos lá. Que dia de la semana Juliana vai ao supermercado? Então, aqui, nessa pergunta, já estou falando o nome da nossa personagem aí, né? Lá no início ela fala, todos os sábados vou a ser. Então, vou fazer. Quem vai fazer? A Juliana. Então, ela vai fazer compras com a mãe. Então, a pergunta é, que dia de la semana Juliana vai ao supermercado? Então, tá lá, no início. Então, vocês vão escrever, Juliana vai ao supermercado, e aí vai tirar do texto qual é a parte que está indicando. Qual é o dia da semana que ela vai no supermercado? Certo? Pergunta 2. Que acostumbra comprar em el supermercado? Então, o que ela costuma comprar no supermercado? Tá lá também no segundo parágrafo. Olha lá. O que ela costuma comprar? Certo? E aí vocês vão escrever o que ela costuma comprar. Por que os alimentos são importantes? Então, por que os alimentos são importantes? Não é para responder por conta própria, pessoal. Vocês vão responder aí de acordo com o texto, tá? Porque nós estamos fazendo interpretação do texto. E qual é o nosso texto? Buena Salud. Então, vocês vão lá no texto e vai tirar a parte, vai tirar um trecho do texto que dá a resposta a essa pergunta. Por que os alimentos são importantes? Então, tá lá, olha aqui nesse parágrafo, ó, no terceiro parágrafo. Tá lá, os alimentos são muito importantes. Aí tá lá, para que eles são importantes. 4. Que contêm as frutas? O que contém as frutas? Também está lá. Próximo parágrafo. Las frutas, las legumbres e la leche contêm. Então tá aí o que contém as frutas. E a pergunta 5. Por que necessitamos comer bem? Então, por que necessitamos comer bem? Também está lá no último parágrafo. Por que é importante, é necessário a gente comer bem? Então, tá lá. É muito importante alimentar-nos bem para o quê? E aí vocês vão copiar do texto. Certo, pessoal? Olha só, tá bem fácil, né? Nossa atividade é a ativa 1 e a 2 também. Só que prestem bastante atenção na grafia correta, tá? Tem que estar escrito tudo em espanhol. Lá na atividade 1 é o contrário. Vocês estão lá com as palavrinhas em espanhol e vocês irão traduzir para o português, tá bom? Então tem que estar a grafia correta. Continuando, nós vamos aqui, ó. Nós vamos revisar algumas aulas nossas que já se passaram, né? De alguns módulos passados. Então eu tenho lá, uma das nossas aulas foi Los Saludos. O que significa Los Saludos? Significa saudações. E o que são saudações? São os cumprimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia com as pessoas. Por exemplo, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, olá, que tal, como vai, o que mais? Hasta luego, quando a gente vai se despedir, é um cumprimento. Hasta luego, hasta la vista, hasta la próxima, né? Adiós, com permisso, né? Com licença. Mucho gusto, quando eu vou falando muito prazer. Muchas gracias, quando eu vou agradecer. Então, todas essas expressões são los saludos, porque são cumprimentos que fazemos com as pessoas no nosso dia a dia. E em um dos nossos módulos, nós fizemos esse texto que se chama Los Saludos, que é um diálogo, né? Então, nós tínhamos lá 3 personagens no diálogo. Nós temos o Jorge, Regina e Ricardo, né? Então, lá, vamos por falas, tá? E vamos identificar aí os Los Saludos. Então, tá lá, a primeira fala é o Jorge. Olá, Regina, buenos dias. Então, qual é o meu Los Saludos que eu tenho aqui? Buenos dias. Aí vem a Regina. Que tal, Jorge? Como estás? Aqui, tudo é uma expressão de Los Saludos. Que tal, Jorge? Como estás? Esse que tal, Jorge, é oi, tudo bem, Jorge?
E aí ela pergunta, como você está? Então, toda a fala da Regina aqui é a expressão do los saludos, é um cumprimento, é uma saudação. Aí o Jorge responde, muito bem, gracias, e tu? Aqui também, toda a fala dele também é uma saudação. Então, muito bem quer dizer, ele está muito bem, obrigado, né? Ele está agradecendo. E você? E tu? E aí a Regina responde, bien, trabajando e agora estudiando espanhol. Já que a única expressão de los saludos é o bien, quer dizer que ela está bem também. E aí ela fala que ela está trabalhando e agora está estudando espanhol. E aí o Jorge responde para Regina, que interessante, te felicito. Então, esse que interessante também é um los saludos, é um cumprimento. Por quê? Esse te felicito também, porque ele está falando, nossa, que legal. Esse interessante seria, nossa, que legal, parabéns. Eu te parabenizo. Então, isso também é uma forma de saudação. Aí a Regina responde, graças, te presento a Ricardo, mi companheiro de estudios. Então, graças também é uma saudação. Aí nessa fala é a única saudação, né? Então ela tá falando obrigada, porque ele tá dando parabéns pelo fato dela estar estudando espanhol. E aí ela fala obrigada, né? E aí eu te apresento a Ricardo, meu companheiro, né? Meu colega de estudos. Aí o Ricardo vai, né, também falar. Es um placer, Jorge. Tu hablas espanhol? Então, es um placer também é uma saudação, que significa é um prazer. Assim como quando a gente fala mucho gusto. Então, mucho gusto e es um placer significa a mesma coisa, significa muito prazer, ok? E o Jorge responde, sim, um pouco, pero no mucho. Então, aqui ele já não tem não tem saudação aqui, né? Ele só responde o que ele perguntou. Então, o Ricardo perguntou se ele fala espanhol. E ele fala que sim, um pouco, mas não muito. Aí o Ricardo, então, fala, bueno, agora tenho que ir, com permisso, hasta la vista. Aí ele fala, então, bem, agora eu tenho que ir com permisso. Com permisso é com licença. Também é uma saudação, né? Porque ele está se despedindo e está pedindo licença. Ele está sendo educado com o Jorge. E daí ele fala, então, com licença, até mais. Hasta la vista significa até mais, até logo, até breve. Então, também é um cumprimento, também é uma saudação. Hasta la vista. Então, tá aí, né? Quais são as saudações aí nesse diálogo, né? De los saludos. Então, essa foi uma das nossas aulas. Depois, nós também aprendemos os números de 0 hasta 30. Lembra? Então, foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí vem o segredinho, né? Do 16 ao 19, nós sempre vamos usar esse prefixo. Esse daqui, ó. 10. Lembra que a professora falou? Então, ficou 16, 17, 18, 19. Então, eu vou usar até o 19 esse prefixo no início, certo? E aí, nós chegamos no 20. E nós também aprendemos que do 21 ao 29 é o único número que a gente escreve tudo junto. Então, o 20 vai se transformar em 20 e já vai acrescentar. Se é 21, 21. E vai ficar tudo junto, não fica separado. Não vai ficar 21. Não, é tudo junto, na regrinha, tá bom? Então, fica 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E a partir do 30, aí sim fica com o E no meio, que no nosso caso do espanhol é o I, que é o Y. Então vai ficar
31, 32, 34. Todas as vezes que tiver entre a unidade e a dezena, vai ter esse i no meio. Então, a regrinha que foge é do 20, né? Do 21 ao 29. Do restante, tudo vai ter esse i. Entre unidade e dezena, esse i no meio. Certo? Então, vamos lá. Próxima revisão aqui. Nós também vimos sobre pronombres personais, que são os nossos pronomes pessoais. Quem aí lembra os pronomes pessoais, né? Então, vamos lá. Os nossos pronomes pessoais no singular. Eu, tu, el e elia. Então, eu, tu, el, ele, elia, ela. Ok? E aí, então, aqui, esses três são primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E no plural, eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Primeira pessoa do plural, nosotros, que é nós. Segunda pessoa do plural, vosotros, que é vós. E terceira pessoa do plural, ellos e ellas. Ellos, eles, ellas, elas. Então, esses são os nossos pronombres personais. E logo em seguida dos nossos pronombres personais, nós vimos três verbos auxiliares. São verbos muito utilizados aí no espanhol, no nosso dia a dia, que é o verbo ser, verbo estar e verbo tener, que é ter. Então, vamos lá? A professora vai falar e vocês vão repetir aí, ok? Nós vamos falar na sequência, tá? Por exemplo, o verbo ser, estar e tener. Vamos lá? Primeira pessoa, então, do singular, yo. Então, vai ficar yo soy, yo estoy e yo tengo. Ok? Segunda pessoa do singular, tu. Tu eres, tu estás e tu tienes. Terceira pessoa do singular, que é él ou ella. Então, vamos lá? Él ou ella son, él está e él tiene. Depois, primeira pessoa do plural. Nosotros somos, nosotros estamos e nosotros tenemos. Segunda pessoa do plural. Vosotros sois, vosotros estáis e vosotros tenéis. E terceira pessoa do plural, ellos ou ellas. Então, ellos e ellas. Então, a professora vai falar só aí o ellos, mas é para os dois, tá? Então, ellos son, ellos estão e ellos tienen. Ok? Então, esses são os nossos verbos auxiliares, que é um dos verbos, desses três verbos, lógico que tem mais, tá, pessoal? Não são só esses três, mas é que eles são mais utilizados no espanhol. E aí, vocês viram também las contracciones. Então, vamos lá? Nós vimos que as únicas duas palavras, as únicas duas contracciones que existem, que juntas se formam numa palavra só, é aqui, ó, del e al. Del significa do e al. Então, tá lá, ó. Em espanhol, só existem duas contracciones quando as preposiciones de e a se unem ao artículo definido el. Então, eu juntei o de mais el, ficou del. A mais el, ficou al, tá? Então, del significa do e al significa ao. E aí, sim, nós temos outras contracções que são formadas por duas palavras, porque só essas duas aqui que são formadas por uma palavrinha só. Então, só existe essas duas contracções, tá? O restante é formado por duas palavras. Então, tá lá. Eu tenho por lá, por el, por las, por los, alá, al, alas, alos e em esta. E aí vocês têm aí o significado, né? Que por lá é pela, por el, pelo, por las, pelas, por los, pelos. Alá é o A com crase. Al, que a gente acabou de ver aqui, que é ao. Alas é o as com a crase. Alos, aos. E em esta, nesta. Depois nós temos lá del, que é do. De lá, que é da. De los, que é dos.
de las, que é das, em la, que é na, em el, no, em las, nas e em los, nos. Então, nós temos lá del espacio, de la ciudad, de los muchachos, de las chicas, em la ciudad, em el país, em las ciudades e em los parques, ok? Então, pessoal, prestem bastante atenção na grafia correta aí nas atividades avaliativas 1 e 2, combinado? E buen trabajo, besitos, muchos besitos e hasta la próxima. Besitos.